E eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra que diz assim, abra aí comigo em Romanos, capítulo 15, o versículo 4. Amém? Diz assim: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo, de Gênesis a Apocalipse, tudo isso que foi escrito, foi para o nosso ensino, foi para o nosso aprendizado, foi para nos dar direção. Amém? E eu quero também agora que você abra em Números, no capítulo 27. Você que está fazendo a leitura da Bíblia, eu acho que já chegou em Números, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 personagens. Você tem o conhecimento de quem era Macra, Noa, Ogra, Milca e Tirza? Você sabe quem são? As filhas de Zelofade. Aqui diz assim, a partir do versículo 1, de Números, capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas, Macra, Noa, Ogra, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porque não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofade falam retamente. Certamente lhes darás possessão entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Veja bem, Macra, Noa, Ogra, Milca e Tirza. Você viu que aqui a Bíblia relata o nome de cada uma. Isso quer dizer que a palavra enfatiza que o Senhor nos vê individualmente. Ele vê você, Ele vê eu, Ele conhece cada um de nós. Ele nos vê individualmente. Então, e considera também cada um de nós responsável por si só. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Você é responsável pelas suas atitudes. Quando nós fazemos coisas que não condiz com a palavra de Deus, que não está corretamente, normalmente nós culpamos o outro pelas nossas atitudes. Eu agi desta maneira porque o outro agiu desta maneira comigo. Mas nós somos responsáveis por nossas atitudes, por aquilo que nós
pensamos, pela maneira que nós agimos. Ninguém pode ser causador das nossas atitudes. Nós temos que ter o domínio próprio. Nós podemos ter o domínio próprio. Nós podemos conduzir as nossas atitudes. Então, não adianta nós tentarmos deixar as pessoas com a culpa das nossas atitudes. Nós somos responsáveis pela nossa atitude. E veja bem, elas eram 5. Então, isso também quer dizer que Deus trata e vê como um grupo. E como um grupo, quando ele está em harmonia, quando há concordância entre eles se unem por uma só causa. E foi o que aconteceu com as filhas de Zelofade. Elas se uniram com um propósito. Elas não estavam mais fazendo parte da herança destinada aos filhos de Israel. Porque Zelofade não teve filhos homens, só teve mulheres. E naquela época, antes desta atitude delas, mulheres não tinham direito à herança. Era só os homens. Então, quando não tinha direito à herança, o nome do pai dela seria arriscado de entre os filhos de Israel. Por isso elas se levantaram, né? E foram ao quê? Até Moisés. Mas quando elas chegaram a Moisés, elas não foram até Moisés como Miriam foi até Moisés. Você já conhece a história de Moisés. Miriam, ela foi até Moisés reivindicando algo que ela não tinha o direito. Porque, na verdade, o que Miriam queria era a liderança. Ela foi insubordinada, ela foi rebelde. E tanto é que ela diz, né, que... deixa eu achar o versículo certo aqui. Acaso fala Deus através só de Moisés? Ela entrou com rebeldia. E a cobiça, né, que ela tinha pela autoridade. Fala assim: porventura, não fala o Senhor também por nós somente, por Moisés? Nisso ela questionou a autoridade de Moisés. Ela questionou a autoridade do Senhor, que diz que Moisés falava, que Deus falava com Moisés face a face. Ela não confiou na direção de Moisés. E teve a consequência. Então, meus queridos, atitudes contra pessoas não só impede a gente de caminhar, como impede outros de caminhar. A atitude que Miriam teve trouxe sobre ela a lepra. E ela teve que ficar afastada, longe da aldeia, do povo ali, durante 7 dias. E nesse período, o povo não caminhou, não levantou acampamento. Eles não levantaram acampamento enquanto ela não ficou boa, sã. Então, atitudes erradas, atitudes de rebeldia, não somente nos impede de caminhar, mas impede a igreja de caminhar. Nós não devemos ter atitudes como Miriam teve. Porque a palavra diz assim, 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós estamos falando contra a autoridade, contra pessoas, nós estamos nos corrompendo. Por mais que nós tenhamos boas atitudes, mas quando nós começamos a falar,
contra as pessoas, nós somos corrompidos. E impedimos a igreja de caminhar. Aí começamos, a igreja está fria. A igreja não tem unção. As filhas de Zelofade foram prudentes, elas foram sábias. Elas não ficaram resmungando, elas não ficaram reclamando, elas não ficaram falando um para outro de outra tribo. Falando, poxa, nós fomos cortados da herança. Elas não ficaram ali reclamando. Elas foram aonde? Até Moisés. Até as pessoas certas para falar. E elas reivindicaram a herança. Não ficaram reclamando, nem citando contenda entre as pessoas. Porque quando nós ficamos falando para um, para outro, nós levantamos ira entre as pessoas. E elas, outra coisa, elas zelavam pelo nome do seu pai, para que continuasse no meio de Israel. Elas chegaram e elas falaram um histórico de Zelofade. Elas falaram, meu pai, nosso pai, não ficou entre os de Corá, que contenderam com Moisés. Nosso pai não foi rebelde. O nosso pai, ele morreu no seu próprio pecado, ou seja, de causa natural. Elas zelaram pelo nome do pai. Agora uma pergunta. Eu me fiz e faço a você. Nós estamos zelando pelo nome do nosso pai? Não o carnal, o celestial. Como tem sido o nosso proceder no dia a dia? Como tem sido a nossa vida na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa casa? Por que que muitos filhos ainda não chegaram aos pés do Senhor Jesus Cristo? Porque no almoço tem picadinho de irmão. Só fala mal da igreja. Só fala mal do irmão. Como que alguém vai querer algo que só vê coisas ruins? Eu não gostaria. Nós temos que falar bem do que Deus tem feito nas nossas vidas. Como Deus tem agido nas nossas vidas. Nós temos que falar bem do que Jesus fez por nós, para despertar nas pessoas o desejo de conhecer Jesus. Então Moisés foi até o Senhor levar a causa dessas mulheres. E o Senhor disse, né? Achou justo a petição delas. As filhas de Zelofade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E elas tiveram atitude de fé. Elas reivindicaram terras que ainda não haviam sido conquistadas, mas que já estavam nas promessas para o povo. Nós temos que ter essas atitudes, atitude de fé. Coisas que nós não conquistamos, mas que já está na promessa. Mas que está já para nós. Termos atitude de fé. Todo dia, qualquer hora, em qualquer tempo. Mesmo que amanheça e anoiteça, e aquilo que nós precisamos, ou desejamos, ou pedimos, não aconteceu. Mas
O Senhor diz que trabalha no turno da noite para nos abençoar. E Ele vai trabalhar em nosso favor. Nós temos que ter essas atitudes de fé. Não é parar, não é ficar prostrado. Se elas tivessem se conformado com o que estava lá escrito antes, que só os filhos homens teriam a herança, elas não teriam se levantado e ido até Moisés e não teria a herança para elas. Mas elas tiveram atitudes, elas se levantaram. Meu irmão, você tem que ter atitude para ficar melhor. Você tem que ter atitude para ir atrás de um trabalho. Tem que ter atitude para se levantar, dobrar o seu joelho e orar. Ah, eu não quero, eu não tenho disposição. Pela fé. É pela fé. Não é pela nossa disposição, porque se nós tivéssemos disposição, hoje nós não teríamos levantado. Estava tão gostosa a cama. Mas pela fé nós falamos, eu vou para a casa do Pai, porque lá Ele vai falar comigo. E devemos ter essa atitude de fé, andar pela fé. E temos que relatar ao Senhor a nossa vida, fazer o nosso histórico. Tem vezes que a gente chega diante do Senhor só para reclamar, para ficar só falando coisas tristes, abatido. Mas você tem um histórico de fé. Fazer o seu histórico, Senhor, eu estou aqui porque eu creio no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo já levou sobre si toda a minha dor, toda a enfermidade. E eu creio que eu sou herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus. Embora as circunstâncias estão falando ao contrário, nós temos que ter atitudes de fé. O Senhor conhece tudo, mas Ele quer que nós falemos para Ele. Nós precisamos relatar o nosso histórico. Você não faz um histórico quando você vai levar um currículo para um emprego. Faça o seu histórico. Fala, Senhor, eu tenho buscado a Tua face, eu tenho procurado ter um coração íntegro diante de Ti. Eu tenho buscado o Senhor com alegria. Fala, Senhor, ainda que muitas vezes eu não queria, mas pela fé, eu estou aqui. Relata diante do Senhor. O Salmo 150 fala assim: os soberbos zombam grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Gente, nós temos que parar com os mimimi da vida. Às vezes, por causa de coisas tão pequenas, nós deixamos de andar na presença do Senhor. Basta que alguém fale uma coisa que contraria a nossa vontade, que a gente já deixa de caminhar e prosseguir para o Senhor. Basta que você não vê e chega alguém aqui e não te cumprimenta. Oh, que carência é essa? Gente, nós estamos aqui, vamos pôr aqui 100 pessoas. 80 te cumprimentou e você ainda está carente? O que é isso? Vamos nos converter. Vamos parar de achar que tudo é culpa dos outros. Ah, não vou, ninguém me cumprimentou. Mas você não veio aqui, não foi por causa de mim? Foi?
Você veio aqui por causa do Senhor. Nós somos falhos. O homem é falho. Então, por isso que nós não devemos nos apegar a atitudes humanas, mas apegar ao nosso Senhor Jesus. A nossa herança é tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Então, essa é a nossa herança. Elas tinham um pedaço de terra. Olha que maravilha, nós temos tudo o que Jesus conquistou na cruz. E a pessoa certa para responder muitas questões que nós temos nas nossas vidas não são os médicos, não são os políticos, não são os economistas. A pessoa certa é o Senhor. Mas muitas vezes nós estamos procurando respostas para a nossa vida pessoal em outras pessoas. Homem, carne, que nem nós. Eles têm, às vezes, uma direção correta para nos dar. Os médicos têm a medicação certa para nos dar. Os economistas têm a direção certa para nos dar sobre a economia. Os políticos, deixa lá. Deixa eles quietinhos lá. Mas o Senhor, Ele tem toda a resposta certa para nos dar. Nós não devemos ficar procurando, andando de galho em galho, de lugar em lugar, de igreja em igreja, buscando aqueles que se levantam e diz, assim diz o Senhor, para você ser direcionado. Basta você buscar a presença do Senhor e o Espírito Santo te conduzirá aos lugares corretos. Vai te dar a direção correta. Gente, por que há muitas pessoas que ora lá em cima, ora lá embaixo? Ou ora lá embaixo, ora lá em cima? Porque fica buscando resposta em homens. Buscando direção para suas vidas em homens. Aquilo que deu certo na minha vida pode não ser o que vai dar certo na tua vida. Então, nós temos que buscar a direção para as nossas vidas. É no Senhor Jesus. Porque Ele tem a palavra correta para nós. Ele diz lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. É Deus que sabe que pensamentos que Ele tem a vosso respeito. E Ele diz, pensamentos de paz. Meu querido, se você está em atrito, se você está confuso, não é de Deus. Não é de Deus. E não de mal, pensamentos de paz e não de mal. Às vezes nós estamos atribuindo a Deus coisas que dão errado na nossa vida. Ai, que não era da vontade de Deus, ou foi assim que o Senhor quis. É assim que o Senhor vai trabalhar. Em coisas erradas? O meu Deus não faz isso. O meu Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Ele poderia ter deixado a humanidade do jeito que estava, já que está perdido, perdido está. Mas Ele nos amou de tal maneira, que nos deu o seu Filho amado. Para quê? Para que nós não perecêssemos, mas para que tivesse vida. Para que tivesse vida, mas 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 para
em abundância. Então, meus queridos, nós temos vida. Se nós temos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, nós temos vidas. Redundou, mas é isso mesmo. Porque a vida só é vida em Jesus. Fora dele não há vida. Fora dele não há caminho. Só o Senhor Jesus tem a direção certa para as nossas vidas. E nós somos herdeiros, meus queridos. Herdeiros. Há uma herança preciosa para nós. Há uma herança preciosa. E nós temos essa herança. Nós temos que possuí-la, não. Nós temos que pegar esta herança para nós. Você tem uma parte na herança. Meu pai deixou uma casinha para a gente, lá em Uberlândia. Nós éramos 11, agora somos 10. Mas existem os herdeiros. E eu já disse que eu não abro mão. Os meus 1 metro quadrado que eu tenho lá é direito meu. É minha herança. E eu não abro mão dela. Então, meu querido, é teu direito ter saúde. Não abra mão disso. É teu direito ter prosperidade. Não abra mão disso. É teu direito ter paz. Não abra mão disso. É teu direito ter a tua casa servindo ao Senhor. Não abra mão disso. Mas muitas vezes nós estamos abrindo mão da herança que foi conquistada com sangue. Quando é que eu estou abrindo mão da minha herança? Quando eu deixo de confiar, quando eu deixo de ter fé. Então, meu querido, fique firme, conquiste a tua herança. Chegue para o Senhor e diz: Senhor, é a minha herança. E eu quero a minha herança. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você está pensando da tua vida? O que você está querendo? É bom o que você quer? O Senhor sabe os pensamentos que você tem, o que você deseja. Se você está passando por um problema dificultoso na sua vida, um problema financeiro, qual que é o fim que você quer? Que tudo seja restaurado. Se você está desempregado, qual que é o fim que você quer? Que o Senhor abra uma porta de emprego. Então, Deus sabe os pensamentos que você tem. Os desejos que você tem. O Senhor sabe aquilo que você espera para amanhã na sua vida. Amanhã é segundona. Você espera algo amanhã acontecer. Eu não sei o que você está esperando. Mas o Senhor sabe. E Ele está querendo dar o fim que você tem esperado. Então, se a tua mente está trabalhando, amanhã vai ser um dia, é segunda-feira, é triste, Deus sabe os pensamentos que você tem. Ele quer dar a você o fim que você espera. Se você estiver esperando fim tenebroso, triste, destruidor, é esse o fim que vai acontecer. O Senhor vai dar o fim que você deseja. Que você deseja. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como as filhas de Zelofade reivindicaram a herança delas. Hoje é o tempo de você reivindicar a sua herança. É o tempo de você reivindicar as terras que foram conquistadas para você.
Não foi um pedacinho de terra. Foi tudo. Tudo. Aonde puseres a planta do teu pé, possuirás. Então a tua conquista não é pequena. A tua conquista é grande, meu irmão. A tua conquista não é minúscula. Não fique pensando, eu não posso. Em Cristo Jesus posso todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá a vitória. E Deus muda situações para nos abençoar. Certa vez, um dos meus filhos estava com um problema financeiro muito grande. E eu orava, e eu pedia, eu falava, Senhor, abre um caminho para que ele possa saldar essas dívidas. E foram dias e dias, clamando ao Senhor, até que o governo liberou, como fala, fundo de garantia. E ele foi abençoado, e ele pôde saldar todas as suas dívidas. Foi porque eu orei? Eu creio que sim. Muitos outros podem ter orado na mesma direção, mas eu orei. A resposta foi para mim. A resposta foi para mim. Muitas pessoas foram abençoadas com isso. Deus mudou uma situação. Deus mudou uma lei. Aqui Deus mudou a lei para abençoar aquelas mulheres. Então espera no Senhor, confia no Senhor. Coloca tudo que você tem aí diante do Senhor. O rei Ezequias, se não me engano, ele foi afrontado. E ele pegou aquela carta que Senaqueribe tinha falado ali. Ele pegou aquela carta e ele levou diante do Senhor. Ele falou, Senhor, olha todas as afrontas que eu tenho ouvido. Está aqui diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Não fique preso ao que estão falando. Não fique preso ao que estão determinando aí. Coloca diante do Senhor. E Ele vai mudar a sua história. Amém? Comece a orar. Primeiro, crendo que Deus operou um milagre na tua vida hoje. Que Deus operou um milagre na tua mente hoje. Pai querido e amado Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Senhor, nas mudanças, Pai. Eu creio que o Senhor muda, Senhor, situações para nos abençoar. Que o Senhor muda, Senhor, caminhos para nos abençoar. Pai querido, nós colocamos diante de Ti todas as situações contrárias, ó Pai, à Tua vontade. Aquilo, Senhor, que nós temos direito, Senhor, a esta herança, Pai. Senhor, nos faz, Pai, segurar com firmeza esta herança. Pai, nos guie, Pai, pelas veredas da Tua justiça, Senhor. Alcança, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Faz-nos entender, Pai, quão precioso é o Senhor. Quão precioso é o Senhor, do cuidado que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós reconhecemos que de Ti, Senhor, vem toda a autoridade, que de Ti, Senhor, vem todo o domínio, que de Ti, Senhor, vem toda a libertação, toda a cura, Pai. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, crendo, ó Deus, na Tua fidelidade e no Teu imenso amor. Meu querido, se você estiver com alguma situação que você tem que tomar uma direção, você não sabe, vem até aqui à frente, nós estaremos ungindo a tua mente para que você possa ouvir o Espírito Santo falar. Porque às vezes há coisas que nós não sabemos como agir. E nós precisamos da direção do Espírito Santo. Há causas que só o Senhor para dar o esclarecimento. Amém? Você quiser, vem até aqui à frente e nós estaremos orando por você.
O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Veja bem, não reclame, não murmure, não fique como algumas pessoas que ficam murmurando, mas faça como aquelas mulheres. Leva diante do Senhor a tua causa. Se Ele tiver que mudar situações para que você seja abençoado, Ele vai mudar. Ele vai mudar. Tiago, porque não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa mudar. E creia, quando você ouvir uma direção, ore para que o Senhor confirme aquele pensamento, para que o Senhor confirme aquela voz, em nome do Senhor Jesus. Assim como aquelas meninas não reclamaram, então não reclama, meu irmão. Deus está nos exortando muito nesta manhã a não ficarmos reclamando, murmurando, falando, causando, inflamando as pessoas. Mas cuidado, faça jejum de boca. Josué, quando Deus deu a direção para derrubar lá as muralhas de Jericó, ele falou para o povo, olha, não fale nem com um nem com o outro, não fique falando com os outros. Faça, fique calado. Então, faça um jejum de língua aí, coloque a tua causa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por cada um que está aqui à frente, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada desejo, cada petição, aquilo, Senhor, que tem trazido uma preocupação, aquilo, Senhor, que tem trazido, Senhor, tristeza. E que eles, Pai, são merecedores da herança, são merecedores do Teu reino, meu Deus. Senhor, eles estão aqui agora, Pai, diante de Ti, apresentando, Senhor, diante do Senhor, toda situação, Pai. Toda situação que tem trazido tristeza ao coração deles, meu Deus. Pai, que o Senhor envie, Senhor, a palavra certa. Envie, Senhor, o consolo, o conforto. Envie, Senhor, a direção. Pai, que a partir destes momentos, Senhor, eles tenham a direção correta. Aonde eles tiverem que ir, Senhor, para a busca de um emprego, o Senhor os vai direcionar. Aonde eles tenham que ir, Senhor, para uma cura do físico, o Senhor vai direcionar. Oh, Deus, quebranta o meu coração. Sim, Pai. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e
e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, glória. Glória ao teu nome, ó Altíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Senhor, que o teu bálsamo curador, restaurador, vá passando, Senhor, em cada vida, em cada toque, Senhor, que elas sintam, Pai, o poder que emana do altar do Senhor, o poder que emana, Senhor, do teu altar. Sobre o teu Espírito, Senhor, sobre o teu Espírito, Senhor. Renova minha força, renova, Senhor. Faz-me forte quando fraco estou. Quebra, Senhor, todo o espírito, Senhor, que tem, Pai, o Deus que eu tristeza ao coração. não Quebra, falhará. Senhor, toda a arma forjada contra a vida Tendo do teu Ele povo. dito, Oh, Deus eterno, se soberano, cumprirá. maravilhoso é o Senhor. Não é Tu és o homem conselheiro, que Tu és o minta, Deus forte. e pra Pai, sempre o vou Senhor lembrar fala de eternidade a que o eternidade. mais Que nós possamos, ó importante é Deus, que ficar Deus firmados tem na rocha que é o Senhor comigo uma aliança. Sim, Senhor. Fiel é Deus, em quem eu tenho crido, sobre sua palavra caminharei. E se a tempestade à frente encontrar, não temerei, descansarei, no controle de tudo está. O Deus que eu sirvo não falhará. Tendo Ele dito, se cumprirá. Não é homem que minta, e pra sempre vou lembrar que o mais importante é que Deus tem comigo uma aliança. Glória ao Senhor. Aleluia.
Diz assim, meu querido, repete. Em nome de Jesus, a minha mente, o meu coração estão guardados em Cristo Jesus. E pela palavra eu caminharei. E pela palavra eu vencerei. Em nome de Jesus. E pela palavra eu herdarei todas as promessas que foram conquistadas para minha vida em Cristo Jesus. Não foi com ouro, nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus que eu passei a ser herdeira. Amém? Louvado seja o Senhor.